Bom dia, são 10h30 da manhã, estamos aqui em Campinas, direto dos estúdios da LPC, e estamos começando mais um programa Trocando Ideias com o Hernandes Dias Lopes. Hoje o tema nosso é crueldade. Por que somos tão maus? Reverendo Hernandes, o filósofo Jean-Jacques Rousseau disse uma vez que o homem é essencialmente bom. E pensando no tema nosso aqui, crueldade, por que somos tão maus? Nós somos realmente maus? Bom dia, Nielsen. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Esta declaração de Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês que diz que o homem é essencialmente bom, prova que ele não entendeu muito bem o que é o ser humano. Certo. E eu entendo que ele mesmo reprovou sua tese, porque a história diz que ele rejeitou seus próprios filhos. Uau! Então, ele negou a sua afirmação com a prática da sua própria vida. Essa afirmação de que o homem é essencialmente bom, ela está completamente fora de sintonia com a experiência, com a realidade, com os fatos, com a história e, sobretudo, Nielsen, com o ensino bíblico. A palavra de Deus é clara em dizer que quando o homem pecou, quando houve a queda, quando houve a desobediência dos nossos primeiros pais, o homem entrou num estado que os teólogos chamam de depravação total. Certo. Isso significa que todas as áreas da nossa vida foram atingidas pelo pecado. A nossa razão, a nossa emoção, a nossa vontade. Não há nenhuma área da nossa vida que não tenha sido atingida pelo pecado. Isso não significa dizer que todos nós somos depravados ao extremo. Nem todos nós desenvolvem essa potencialidade do mal, como um Hitler, certo, ou como um assassino em série, ou como uma pessoa pervertida moralmente. Mas isso significa que a potencialidade do mal está presente no coração do homem. Certo, seria como talvez as circunstâncias, aquilo que, às vezes um momento ou uma circunstância na vida poderia nos provocar a agirmos com crueldade, porque o potencial de crueldade está em nós. Diferentemente do que pensou outro pensador europeu, John Locke, disse que o homem é uma tábua rasa, o homem é uma folha em branco, ou seja, é o meio que determina quem vai ser o homem. Se ele for criado num ambiente bom, ele vai ser bom. Se ele for criado num ambiente mau, ele vai ser mau. Nós discordamos dessa visão também. O homem não é uma tábua rasa, nem uma folha em branco. Não, certo. O homem é um ser caído. A potencialidade do mal está nele. Ele é a Bíblia diz que é do coração do homem que procede os maus desígnios. Agora, obviamente, o meio vai influenciar sim. Vamos dizer, se esta pessoa ela tendo o potencial do mal no seu coração, o seu coração é mau, e ela ainda vive num ambiente que estimula isso, ela pode desenvolver isso em grau superlativo, e aí se torna um ser absolutamente monstruoso até, certo, na sua maldade. Já apareceu aqui uma pergunta interessante que talvez o senhor já ligue exatamente com o que você está falando aqui. Um visitante nosso que é de São Luís do Maranhão, interagindo com a gente. E essa pessoa faz a seguinte pergunta: por que no meio evangélico encontramos também pessoas tão cruéis? Quando um irmão comete um pecado e é disciplinado, a maioria não pratica o amor cristão, estão falando nos sermões. Por que a crueldade não é só matar, roubar e melancolia, fofoca? Hipocrisia também é uma forma de ser cruel com alguém. Com certeza. Então acho que... Com certeza. O fato de nós pertencermos a uma comunidade cristã ou evangélica não significa que nós já fomos imunizados, estamos imunes, incólumes, livres dessa influência do mal. Sim. A nossa natureza pecaminosa não foi arrancada de nós quando nós fomos convertidos. Sim. Eu até lembro Paulo falando, né? Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Isso não significa que eu posso justificar o mal na igreja. Sim. De forma nenhuma, de forma nenhuma.
Mas o fato de existir não deva me levar a... Puxa vida, então, será que é possível? É possível. Você lê as cartas do Novo Testamento, você vai perceber que a maldade existia nas igrejas. E nós temos uma luta sem trégua, sem pausa, sem descanso contra o mal, contra a maldade. Nós temos que lutar todo dia, toda hora, porque esse mal está no nosso coração. E quando ele menciona aí a questão, às vezes, da disciplina, diz a alguns entendidos que a igreja, às vezes, é o único exército que mata os seus feridos. Puxa vida. Isso é cruel. Isso é cruel. Então, se uma pessoa cai, se uma pessoa fraqueja, eu não tenho que ir lá esmagá-la. Jesus Cristo disse que nós não podemos esmagar a cana quebrada, não podemos apagar a torcida que fumega. Nós temos que socorrer, ajudar, levantar, abençoar, fortalecer essa pessoa. Certo. A crueldade na igreja, ela é mais culpada do que a crueldade no mundo, porque pressupõe que nós somos um povo que tem somos novas criaturas, temos que ter uma postura diferente e valores diferentes. Tá certo, tá certo. Tem um artigo que na coluna de José Lino, no site da Rádio Itatiaia, em Minas Gerais, tem um texto que fala sobre a crueldade humana tem o limite que a sociedade dá. Né? É um texto falando até em cima de uma publicação científica que foi escrita, a pesquisa Estudo Psicanalítico sobre a Gramática da Maldade, de Mary Danielle Brilliard. E nesse estudo eles analisam, né, as modalidades de violência com base em grandes genocídios, principalmente no Holocausto da Segunda Guerra Mundial, em tantas outras barbáries. Só que ela fala outra coisa, né? Para essa psicóloga, ela fala: a perversidade está também na relação do dia a dia, não só nos grandes massacres. Né? A dominação atrelada à crueldade pode encontrar-se num chefe autoritário, por exemplo. Exato. Toda forma onde você priva o outro da sua individualidade, da sua liberdade, você violenta a vontade do outro, a emoção do outro, a razão do outro, e faz do outro um instrumento para você realizar seus desejos, e o outro se torna apenas uma máquina, apenas uma ferramenta para você se satisfazer, essa é uma forma de crueldade. Certo. Então pode existir crueldade no casamento, pode existir crueldade na relação dos pais com os filhos, pode existir crueldade no trabalho, pode existir crueldade na igreja. Todas as vezes que eu esmago o outro, que eu oprimo o outro, que eu privo o outro do seu direito e da sua liberdade, e eu imponho sobre o outro a minha vontade, sem que ele tenha liberdade de se expressar, isso é uma forma de crueldade. É bem interessante isso, né? O senhor está definindo, então, claramente o que é a crueldade, porque, exatamente como foi falado nesse artigo, a gente facilmente fala, quando se fala de crueldade, vai falar de uma coisa terrível, aquela visão terrível, às vezes até tem sido muito em voga hoje a crueldade em prejudicar animais, ou coisas nesse sentido, mas a crueldade pode ser uma coisa sutil também. É sutil, porque às vezes a macro-crueldade é porque essa micro-crueldade, essas coisas elementares e básicas que passam com sutileza, não são tratadas, tá certo. Não são resolvidas, e aí isso vai desembocar como que um dique que se rompe e vem então uma grande inundação. Tá certo, muito bem. Bom, estamos tendo algumas pessoas levantando perguntas e vamos então continuar falando sobre esse tema, né? Por que somos tão maus, o que é a crueldade então? E então daqui a pouco voltaremos no nosso programa falando sobre a crueldade. A série Líderes que Influenciaram o Mundo apresenta Paulo Desbravador. Hernandes Dias Lopes mostra detalhes da vida do apóstolo Paulo, sua conversão, ministério, viagens missionárias, sofrimento e martírio. Adquira o DVD Paulo Desbravador, de segunda a sexta pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003 e também pelo site lbc.org.br. Seja desafiado a imitar esse gigante de Deus. Olá,
Olá, estamos de volta com o Trocando Ideias com o Hernandes Dias Lopes. E só uma nota, né? Eu acho que quem está acostumado com o programa está vendo uma cara nova aqui, né? No comando aqui, vamos dizer assim. Infelizmente o Cláudio não pode estar essa semana, ele está viajando, então eu estou tomando, vamos dizer assim, e você é muito bem-vindo, viu? Muitíssimo obrigado. Você aqui, viu, Nelson? Agradeço demais. E tem sido muito bom, uma ótima experiência aqui para mim também, né? E vamos continuar então com um assunto sobre a crueldade, né? Por que somos tão maus? Nós temos uma pergunta do João Marcos, que é lá da Bahia, de Morro do Chapéu, na Bahia. O João Marcos pergunta o seguinte: Reverendo, eu creio em depravação total. Até gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que significa esse termo, né? Mas eu queria saber de onde vem a comoção das pessoas não crentes. O que explica uma pessoa não crente se comover, né, com a situação miserável dos outros? De onde vem a dó das pessoas não regeneradas? Boa pergunta essa do João Marcos. É importante entender que uma pessoa pode não ser não regenerada, ela não é regenerada, mas ela pode ser um bom pai, um bom patrão, um bom empregado, um bom vizinho, um bom cidadão, uma pessoa amável, uma pessoa caridosa. Quando se fala de depravação total, como disse no início, não significa que nós somos depravados no sentido superlativo, pleno. Vamos dizer, nem todos nós somos um monstro social, um carrasco, um assassino, uma pessoa pervertida moralmente. Significa que todas as áreas da nossa vida foram afetadas. Certo. Vamos dizer, a minha mente foi afetada, as minhas emoções foram afetadas, a minha vontade foi afetada, a minha alma foi afetada, o meu corpo foi afetado. Não há parte sã na minha vida onde o pecado não tem entrado para fazer um grande estrago. Certo. Então, nós não podemos, com isso, dizer o seguinte: então, se uma pessoa não é convertida, regenerada, ela é só má. Não. Ela pode ser a gente chama isso de graça comum. Certo. A graça comum de Deus. Você tem uma pessoa, um bom musicista, um bom engenheiro, um bom médico, um bom professor, ele produz coisas boas. Isso é a graça comum de Deus agindo. Isso não significa que a pessoa é salva pelas suas obras, pela sua bondade. Não. A salvação é exclusivamente pela graça de Deus. Agora, o que é interessante, Nielsen, é que a maldade vai aflorando em aspectos da vida. Por exemplo, eu queria levantar aqui algumas áreas. Pense comigo o que foi o massacre da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Eu acho que ninguém assiste um filme do Holocausto sem sentir náuseas, Sim. dor na alma, como se trata um ser humano como pior do que um inseto que você esmaga debaixo das suas botas. Sim. Como é que nós podemos olhar a crueldade, por exemplo, de uma forma mais sutil hoje? 1 milhão de abortos no Brasil por ano. Esse é um assunto bem interessante que o senhor levantou sobre o aborto, né? Falar sobre se isso é crueldade ou não, como alguns... Quer ver que é uma crueldade? Nós ficamos chocados com o Holocausto, Sim. mas não ficamos chocados com o aborto. Não ficamos chocados com o aborto. Verdade. Pior, nós temos hoje autoridades em todas as áreas governamentais lutando para que o aborto seja aprovado. O que é o aborto? É um assassinato. Sim. E assassinato com requinte de crueldade. Porque você assassina o próprio fruto do ventre, você assassina um inocente que não tem defesa. E de que maneira? Envenenado, esquartejado, sugado como se suga uma verruga pestilenta. E às vezes, em nome de quê? Mas é para preservar a saúde da mãe. Mostre para nós quais são as 1 milhão de mães que estão morrendo por ano no Brasil por causa de aborto. Sim. Não existe essa estatística é forjada. O que nós precisamos dizer é o seguinte, é que transformar o ventre materno, que deve ser o lugar mais sagrado de segurança da vida, no maior patíbulo de tortura, é a mais profunda expressão de crueldade
da nossa geração. Sim, sim. Da nossa geração. É engraçado, eu lembro de uma frase do ex-presidente americano Ronald Reagan, que ele fala, é engraçado que todos os que defendem o aborto tiveram a chance de nascer. Tiveram a chance de nascer. Tiveram a chance de nascer. Se essas pessoas estivessem defendendo essa mesma causa em relação a elas mesmas, elas não estariam expressando a sua ideia sobre o assunto. Exatamente. Estariam mortas. E é interessante o senhor falar, né, da crueldade que é o aborto. Eu já vi um pouquinho, já me assustei demais, né, de um vídeo mostrando um aborto, realmente a criança literalmente sendo sugada. E até partes do bebê arrancados, né? membros arrancados. Às vezes são retalhados no ventre, esquartejados. Por exemplo, hoje quando a mídia expressou a morte daquele empresário em São Paulo, que a esposa matou, esquartejou, ensacolou e jogou na beira de um rio, isso choca a opinião pública. Claro. Choca a opinião pública. Por que não estamos chocados com 1 milhão de crianças, bebês que ainda não tiveram a oportunidade de nascer, esquartejados, seus membros arrancados, são envenenados, sem possibilidade de nenhuma defesa. Exatamente. E vale dizer que essa criança que está no ventre sente dor, sente medo. É um ser humano. Então, é preciso dizer ao Brasil, é preciso dizer às nossas autoridades, nós seríamos hipócritas denunciando a crueldade das guerras, dos genocídios, sem combater aqui dentro da nossa nação essa crueldade maligna que é o aborto. O aborto. E, reverendo, eu acho que nós poderíamos também falar, já que estamos falando do nosso Brasil, de outra crueldade, que é a corrupção. As consequências que a crueldade da corrupção traz para os mais necessitados. Niel, se você levanta um assunto da mais alta importância, às vezes nós achamos o seguinte, quando um político corrupto desvia milhões para contas nababescas em paraísos fiscais, nós achamos, isso não tem nada a ver, tem tudo a ver. Isso significa que uma criança que morre na porta do hospital sem atendimento, que uma pessoa idosa que precisa para marcar uma consulta ou às vezes uma cirurgia tem que esperar 2 anos na fila e morre na fila, essa corrupção está matando essa pessoa. Sim. Ele não está puxando o gatilho, mas ele está matando. Matando porque está privando essa pessoa de assistência, de cuidado, de atenção médica. Então, a corrupção é um assassinato. Sim. A corrupção é uma violência. A corrupção é uma forma expressa e explícita de crueldade no nosso país. Poderia dizer, é o genocídio do colarinho branco, talvez. É isso mesmo. Ontem eu vi uma reportagem na TV, no Fantástico, mostrando sobre um grupo, uma corrupção sendo feita com quimioterapia e radioterapia. Né? Médicos no Mato Grosso do Sul, que são donos de consultórios particulares, fechando o tratamento público e forçando as pessoas a irem para o particular, para que o governo pague a eles e eles possam ganhar muito mais. E até é mostrada a crueldade no programa, no final o médico, né, sendo acusado disso, o repórter se oferece, olha, eu posso esperar o senhor atender as pessoas, para depois nós fazermos a reportagem. Assim, e eles pegam o médico falando, não, eles podem esperar, eles têm que sofrer um pouquinho. Né? Então a gente vê, é muito fácil nós falarmos de uma pessoa com uma arma na mão, mas há uma crueldade muito maior às vezes dos colarinhos brancos, das pessoas que são chamadas de beneméritas da sociedade. E eu gostaria de tratar, Nelson, no próximo bloco, essa questão hoje entre a informação e a transformação. Certo. Vamos dizer, como é que nós vamos resolver esse problema da crueldade na nossa sociedade? Ótimo, muito bom. Então nós voltaremos daqui a pouco para o último bloco sobre este assunto que é realmente muito polêmico, muito interessante de nós pensarmos. Até daqui a pouco, então. Série Líderes que Influenciaram o Mundo, Paulo Desbravador. Hernandes Dias Lopes mostra detalhes da vida do apóstolo Paulo, sua conversão, ministério, viagens missionárias, sofrimento e martírio. Adquira o DVD Paulo Desbravador, de segunda a sexta pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003 e também pelo site lpc.org.br. Seja desafiado a imitar esse gigante de Deus.
Ok, voltamos então para falar sobre a crueldade, né? Somos realmente maus, vamos dizer assim, né? Reverendo, nós já falamos sobre vários assuntos, vários pontos, né? E tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu a acho. Tem muitas perguntas borbulhando aqui, e eu queria achar uma bem interessante, do Tiago, de Campinas, que fala o seguinte: no decorrer dos séculos, nós nos desenvolvemos muito. Mas parece que mesmo em uma sociedade tecnologicamente avançada, parece que retrocedemos aos dias de Caim, Abel, Noé, onde cada um faz o que quer e cada um só pensa em si mesmo. Vocês enxergam isso também? Essa é a pergunta. Essa pergunta do Tiago é magnífica, fantástica. Porque quando nós entramos no século XX, cheios de otimismo. Estávamos no ponto mais alto, no apogeu do humanismo. Certo. O homem já tinha declarado através de Nietzsche: Deus morreu, não precisamos de Deus, temos explicação para tudo. O mundo é mecanicista, a geração espontânea, o homem é o centro de todas as coisas, nós vamos construir o paraíso na Terra. Certo. Deram ao homem informação e nós nos tornamos um gigante da informação. Nós nos tornamos, o futuro chegou, o milagre da tecnologia reina. Porém, o homem no século XX vai provocar 2 sangrentas guerras mundiais. Com todo o seu conhecimento, com toda a sua tecnologia. 30 milhões de pessoas mortas na Primeira Guerra, 60 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra, mais de 60 milhões de pessoas mortas no regime comunista. Logo depois da Segunda Guerra, mais de 1 milhão de pessoas mortas na Ruanda, machadadas. O que significa isso? Que não basta o homem informação, certo. É preciso transformação. Quer ver uma coisa interessante? Hoje eu estava vendo na internet um cantor que fez um show com a cara toda coberta de sangue. E o povo aplaude. Olha só. O povo aplaude. E amanhã vai chorar porque as pessoas entram na escola com a metralhadora na mão e mata 20, 30 pessoas, alunos. Nós aplaudimos e depois choramos as consequências. Exato. Não paramos para imaginar isso, que é necessário resolver o problema da violência através de uma mudança interior. Sim. As pessoas não querem que Deus reine sobre elas, não querem que Deus reine nas escolas, não querem que Deus reine nos departamentos governamentais, querem banir Deus da vida, da família, da sociedade, e vão colher o quê? Os frutos amargos. Os frutos amargos. É por isso o seguinte: se Jesus Cristo disse que as pessoas não queriam que ele reinasse sobre elas. E Jesus é o príncipe da paz. E não há paz fora de Deus, não há paz fora de Jesus. E, reverendo, é interessante essa ligação e nós pensarmos que a falta de princípios bíblicos, a falta de andar nos caminhos de Deus é o que vai trazer consequências para a sociedade, que vai gerar mais crueldade e mais violência até, né? Não tenho dúvida. Eu estava vendo esses dias uma matéria na Folha de São Paulo, falando de uma garota de 13 anos, denunciando na escola dela abuso sexual de meninos de 10 anos, 3 garotos, tentaram abusar de uma menina de 8 anos de idade na escola. Depois, nessa matéria, alguns psicólogos vão falar assim: olha, a sexualidade dessas crianças está muito exacerbada, elas são bombardeadas por todos os lados. Agora são os psicólogos falando, né? Porque quando eram os religiosos falando, eram vistos como pessoas retrógradas. Né? Mas o que é interessante, Nielsen, é o seguinte, que infelizmente, para nossa vergonha e tristeza, o Ministério da Educação no Brasil, em alguns estados, tem distribuído com dinheiro público cartilhas para crianças na fase primeira da vida, estimulando a erotização, Sim. estimulando o homossexualismo, estimulando até mesmo a pedofilia, porque se você estimula uma criança e erotiza uma criança, o que você está provocando? Quais são as causas disso? É preciso alertar a nação brasileira que se nós queremos construir uma sociedade onde reine paz, justiça, valores que governem a família,
a sociedade, a igreja, enfim, o ser humano de forma digna, nós temos que colocar pilares sólidos de uma ética granítica absoluta. Exatamente, porque é exatamente isso, da forma como a nossa sociedade está se organizando, ou a educação que o Ministério da Educação nossa, do jeito que está trabalhando, parece, né, está criando uma geração que nós vamos colher os frutos amargos, e, infelizmente, frutos de crueldade, como pedofilia, como abuso, não é exatamente isso? Exatamente isso. Para nós estarmos partindo, né, finalizando o nosso assunto, gostaria de colocar uma outra pergunta que vem lá de Laguna, em Santa Catarina. Pois não. Uma pergunta pequena e simples. O que podemos fazer para dominar esta maldade que faz parte do ser humano? Muito obrigado essa pergunta, porque eu acho que ela realmente leva o nosso programa a um ponto de conclusão. Falar da maldade humana é falar do óbvio. Negar a maldade humana é fechar os olhos à realidade. A maldade está presente dentro da família. Hoje é muito triste nós vermos cenas de pais matando filhos, filhos matando pais. A maldade, a crueldade está presente nas escolas. Hoje, nos Estados Unidos, no Brasil, a gente tem visto isso. Pessoas entrando e dizimando professores, crianças indefesas, uma metralhadora na mão, provocando terrorismo. Hoje nós temos medo de sair na rua. Verdade. Medo de assalto, de arrombamento, de bala perdida, medo do bandido, medo da polícia. Nós estamos como que reféns da violência e da crueldade. E a única maneira, eu entendo, Nielsen, de nós nos livrarmos no sentido pessoal é entregando a nossa vida àquele que é o príncipe da paz. É experimentando uma transformação que não é autoproduzida, nem a religião pode produzir. Só o Espírito de Deus pode nos dar um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Quando Ele nos transforma, quando Jesus entra na nossa vida e nos dá um novo coração, uma nova vida, então nós deixamos de ser agentes da crueldade para sermos pacificadores. Certo. É bem verdade que algumas pessoas, nesse processo, elas se desviam e elas se descaracterizam, como disse o rapaz, às vezes a hipocrisia. Mas, via de regra, uma pessoa que nasce de novo, que se entrega a Cristo, que é transformada pelo Evangelho, essa pessoa se torna um agente de paz dentro de casa, no trabalho, na sociedade, enfim. Ele é um agente transformador. Jesus Cristo, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Gente que dá sabor à vida e gente que dá direção à caminhada das pessoas. Sim, e até porque, como o senhor estava falando, eu tenho um novo nascimento em Cristo, eu venho para essa vida em Cristo que vai me tornar um agente de paz, de conciliação, mas eu preciso viver aos pés da cruz, todos os dias. Todo dia. Não é isso? Todo dia. E o meu desejo é que você que está aí nos assistindo, não apenas denuncie a questão da crueldade ou se inconforme com a crueldade nas suas mais diversas formas, mas que você seja um agente do bem. Que não apenas denuncie as obras dos maus, mas que você levante a sua voz em favor do bem e seja um agente de transformação na família e na sociedade onde nós vivemos. Amém, reverendo. Muito bom. É muito gostoso nós podermos compartilhar sobre coisas do reino de Deus, da palavra de Deus, falarmos sobre esse assunto, né? E queria convidar a todos que estão conosco a estar sempre toda segunda-feira às 10h30 com a gente aqui no Trocando Ideias com Hernandes Dias Lopes. Até mais. LPC Comunicações. Há 3 décadas produzindo inúmeros programas de rádio e TV que chegaram e ainda chegam não somente em toda a extensão do território nacional, como também em diversos países da América Latina, América do Norte, Espanha e África. Produções em vídeo digital, Full HD, para veiculação em emissoras de TV,
distribuição em Blu-ray, transmissão via satélite ou através de tablets e smartphones. Convergência digital para atingir o que o mercado precisa. Para atingir esse patamar, contamos com modernas instalações. São quase 2.000 metros quadrados de área construída e ambientada nos padrões técnicos. 2 estúdios com isolamento e tratamento acústico, um com 140 metros quadrados e outro com 70 metros quadrados para gravações em áudio e vídeo. Câmeras de alta definição, iluminação dimerizada, profissionais capacitados. Auditório, camarins e estacionamento fácil. Além de 2 salas técnicas para controle de gravação, salas de áudio e estúdio musical. Somamos a essa estrutura salas de produção, 6 ilhas de edição com os mais avançados softwares de composição, finalização e computação gráfica. À semelhança de grandes emissoras de TV, contamos com equipe formada por cenógrafos, figurinistas, jornalistas, designers, editores, cinegrafistas, eletricistas, diretor de cena e de fotografia. Constante busca por formatos inovadores, interatividade e soluções tecnológicas. LPC Comunicações, tornando real o que você imagina.